Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, abra a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 4. O livro de Salmos está lá no meio da Bíblia. É o maior livro contido na Palavra de Deus, fica no Velho Testamento. O nosso livro de Salmos tem 150 capítulos. Contém o menor versículo da Bíblia, que, se eu não estou enganado, é o Salmo 117. E contém o maior o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119. O Salmo 117 tem 2 versículos. O 119, se eu não estou enganado, tem 176 versículos. Ele é um acróstico do alfabeto hebraico. Cada letra corresponde a aproximadamente 8 ou 9 versículos. Mas são curiosidades do livro de Salmos. Vamos nos ater aqui ao texto bíblico propriamente dito. Salmo 4 é um salmo pequeno, do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou ler o versículo 1 de forma... e vamos ler de forma alternada, sendo que os versículos ímpares eu lerei sozinho e os versículos pares eu quero ler com a igreja. Eu vou ler também porque é para aqueles irmãos que estão nos acompanhando no culto online, eles também possam ouvir, né? Porque quando a igreja lê sozinha, eles não conseguem ouvir, e aí a gente fala no microfone para que fique bem claro para quem está ali acompanhando no culto online. Então vamos... os irmãos entenderam? Versículo ímpar, eu leio sozinho. Versículo par, eu leio com a igreja toda vai me acompanhar na leitura, amém? Então diz assim o texto bíblico: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração, do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo me sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Até aí. Deixe a sua Bíblia aberta. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo é o teu nome, ó Deus. Nos alegramos em ti. Bendizemos o teu nome, Senhor, como disse o salmista, por tantos benefícios que tu nos tens feito, Senhor. Oh Pai, te louvamos pelo fôlego da vida, Senhor, porque és tu quem nos tem dado a vida. Muito obrigado, Senhor, por estarmos neste lugar, na tua casa. Agora, Pai, te pedimos, fala aos nossos corações. Carecemos, ó Deus, de direção para as nossas vidas. Ó Deus, carecemos de uma palavra, Pai, de alento, uma palavra, Senhor, que promova uma direção diferenciada, Senhor, e queremos, ó Deus, andar na tua vontade. Por isso rogamos a ti, Senhor, fala aos nossos corações. A nossa alma, ela tem sede de ti, sede de ouvir a tua voz. Não permita, ó Deus, que saiamos deste lugar sem ouvirmos, ó Deus, a tua voz, bendito Espírito Santo.
fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas pela tua santa e bendita presença, Senhor Espírito Santo. Que a tua palavra promova a transformação necessária, Pai, no nosso entendimento. Renova, ó Deus, a nossa mente, renova, Senhor, o nosso entendimento, para que nós sejamos filhos aperfeiçoados na tua presença, Pai, para testemunharmos, Pai, do Deus grande que tu és, em o nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. E na autoridade do nome de Cristo Jesus, eu repreendo todo espírito roubador da palavra. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo pensamento contrário à palavra de Deus. Caiam por terra em nome de Cristo Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para compreender e para viver em conformidade, em consonância total com a santa e bendita palavra de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, não é incomum os irmãos do Ministério de Louvor enviar para mim a letra de uma música nova que eles querem ensinar para a igreja. Porque, assim, com muito temor a Deus, eu imagino que isso aconteça, os irmãos pedem ali uma filtragem. Pastor, será que essa letra da música está toda assim, em harmonia com o que diz a palavra de Deus? Será que não existe nessa música, mesmo sendo uma música chamada gospel, uma música evangélica, cristã, o nome que você queira dar, eles, têm ali esse temor, falam assim, não, vou passar ali, pedir para o pastor passar um filtro, passar uma olhada, ver se aquilo ali não tem nada, vamos dizer assim, que ofenda uma doutrina, estabelecida pela palavra de Deus. E isso, irmãos, eu acho muito bom. Agora, eu fico pensando o seguinte, se nós devemos ter esse cuidado com uma música chamada gospel, uma música evangélica, uma música que é reconhecida como cristã, você imagina o cuidado que nós devemos ter com músicas que não têm esse clichê. Uma música que a gente pode chamar assim do mundo, uma música que não tem assim um tema cristão, que a proposta não seja adorar, exaltar o nome de Deus. Eu, quando era jovem, e eu posso dizer para os irmãos que eu continuo jovem, pelo menos no espírito, mas quando eu era jovem no físico, na idade, e ainda não tinha Cristo Jesus no meu coração, isso antes dos meus 19 anos, eu curtia muitos, assim, naquela época, explodiu nos anos 80, muitos grupos de rocks nacionais e internacionais. Eu nunca gostei muito dos internacionais, que até hoje eu eu tenho uma resistência em ouvir aquilo que eu não entendo. Então, o que eu não entendo, eu prefiro deixar para lá. Então, como não sou bom em língua estrangeira, eu prefiro as músicas nacionais. Mas, na juventude, eu ouvia muitos rocks nacionais. E existia uma música que, assim, eu gostava muito. Era de um grupo de rock e o nome da música era Infinita Highway. Mas a música, apesar do título ser assim com língua estrangeira, a música era totalmente nacional. E ele falava de uma coisa que, assim, quando eu me converti, eu vim ter uma melhor compreensão sobre a situação. A música falava assim, a dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. E aí ele estava lá da Infinita Raio, eu acho que a tradução seria Infinita Estrada, né? Bom, mas qual é o perigo dessa questão? O perigo é a gente ouvir uma letra de uma música que não se propõe, de uma pessoa que não tem o temor de Deus no seu coração,
de uma música que não se propõe a adorar a Deus, de uma música que não tem compromisso nenhum com as coisas de Deus, e eu vou estar ouvindo, alimentando o meu coração, a minha mente, com alguma verdade que aí sim contraria a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para sermos homens e mulheres de fé. O justo viverá pela fé, de fé em fé, de glória em glória. Isso, irmãos, é citado várias vezes, é falado por Abacuque e depois citado 3 vezes por 2 autores diferentes no Novo Testamento. Quando o autor de Hebreus, ele fala sobre essa questão, ele faz assim um plus, ele dá um complemento, ele diz assim, como Deus falando para a gente, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Coloca para a gente, Lincoln, o capítulo 14 de Romanos, o versículo 23. No capítulo 14 de Romanos, Deus está tratando, através da pessoa do apóstolo Paulo, que escreve essa carta aos Romanos. No capítulo 14, ele trata de coisas consagradas a ídolos, e o que podia se comer e o que não podia se comer. Paulo trata desse tema em algumas vezes, nas cartas que ele escreve no Novo Testamento. Mas quando ele chega aqui em Romanos, capítulo 14, versículo 23, ele dá assim um plus, um princípio que nós podemos aplicar para toda a nossa vida. Olha o que ele diz. Ele diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que não faz, melhor dizendo, o que faz não provém da fé, porque você e eu somos homens e mulheres chamados a viver pela fé. Então, aí ele completa, e essa, irmãos, é a cereja do bolo. Ele completa a ideia dizendo assim: e tudo que não provém de fé é o quê? Pecado. Então isso derruba de uma vez por todas aquilo que na juventude, antes de conhecer a Cristo, eu entendia como uma letra até bonita, uma poesia bonita. A dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e falava com essa pessoa sobre as minhas certezas na fé em Cristo Jesus. E a pessoa chegou para mim e falou assim: puxa, deve ser muito bom assim, não ter dúvida das coisas. Deve ser muito bom andar nestas certezas que você está falando para mim. Eu falei assim, na verdade é muito confortável. Por quê? Porque Deus não chamou você para andar em dúvidas. Deus chamou você e eu para andarmos em fé. E a dúvida, na verdade, no coração do ser humano, ela se torna um pecado. Por quê? Porque quando nós duvidamos, nós estamos questionando as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Vocês estão entendendo a profundidade da questão? Deus, Ele tem promessas para a sua vida e para a minha vida que estão contidas na sua santa e bendita palavra. E nós fomos chamados por Deus para sermos homens e mulheres, a olharmos firmemente para essas promessas e caminharmos por ela, entendendo que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir cada palavra que Ele tem sobre as nossas vidas. Amém? Então, a dúvida, ela não cabe na proposta de vida que Deus tem para os nossos corações. A dúvida,
ela é a raiz do medo. E aí a gente entra no nosso salmo. Olha o que diz o texto. Ele diz assim, versículo 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem, Senhor? Levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração, versículo 7, do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito, e logo me pego no sono, Senhor, porque só Tu me fazes repousar seguro. Tem uma versão que diz assim: só Tu me fazes repousar sem medo. Irmãos, a dúvida no meu coração, a dúvida no seu coração, vai nos fazer ter medo. E você e eu não fomos chamados por Cristo Jesus para andarmos em medo. É Ele quem nos promove segurança. Nas suas promessas, nós podemos descansar e andarmos em segurança. Não carecemos de andar em medo. Não carecemos de andar em insegurança. Ele nos chama para uma vida de fé e não de dúvidas. Ele nos chama para uma vida de fé e não de medo. Medos e inseguranças não fazem parte da proposta que Ele tem para as nossas vidas em Cristo Jesus. Então, você e eu, nós devemos fazer como disse o salmista. Irmãos, o Salmo 139, além da poesia, que é uma coisa linda, ele é carregado de verdades teológicas. Ele começa dizendo: Senhor, eu sei que Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e o meu levantar. E ele vai divagando. Ele fala, o Salmo 139, o salmista fala assim, abrir um parênteses aqui, existem coisas que eu já li assim, o Salmo 139 para mim é uma delas. Existem coisas que eu já li, não só na palavra de Deus, mas em textos, outros, livros, às vezes até letras de música. Eu falo assim, poxa, eu gostaria de ter escrito isso, porque isso é tão profundo, é tão bonito, é tão assim enriquecedor, que eu gostaria de ter sido um instrumento nas mãos de Deus para ter escrito isso. O Salmo 139 é um desses textos. Ele fala da onipotência de Deus, porque só Deus é o Criador. Ele fala da onipresença de Deus, aonde eu estiver, Tu estás. Se eu me assento no mais alto dos céus, lá Tu estás. Se eu vou no mais profundo do abismo, até ali a Tua mão me encontrará. Ele fala da onisciência de Deus. Olha, não existe trevas para Ti, porque as trevas e a luz são iguais para Ti. Então ele fala de um Deus todo-poderoso. E aí ele pede, Senhor. Coloca aí o Salmo 139, Lincoln, versículos 23. Ele pede a Deus para que Deus sonde o coração. Ele fala assim, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Irmãos, é exatamente aqui que fortalezas de dúvidas se instalam no coração nosso, do ser humano, nos nossos pensamentos. E é aqui que nós precisamos combater com veemência, através da palavra de Deus, essas fortalezas. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, se eu não estou enganado, aos crentes de Corinto,
ele fala assim: olha, eu não estive diante de vós com palavras de retóricas, palavras assim de convencimento, mas eu estive diante de vós em espírito e em poder. E aí ele fala assim: poder do Espírito que é poderoso para destruir fortalezas e fazer cair por terra todos os sofismas. O que é um sofisma, irmãos? Um sofisma é uma afirmação que parece ser verdade, mas é um engodo, é uma mentira. Um exemplo de sofisma foi esse que eu acabei de falar, sobre a música que eu apreciava quando não conhecia Cristo. A dúvida é o preço da pureza e é inútil ter certeza. Na verdade, Deus nos chamou para andarmos em certezas, amém? E não em dúvidas. Então, esse sofisma, algo que eu olhava, que achava que era bonito, que formava no meu coração uma fortaleza. O que é uma fortaleza? É algo que você pensa que é verdade, mas que é um engodo, é uma mentira de Satanás, e que traz para você um afastamento daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Uma fortaleza vai te afastar daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Uma fortaleza não vai permitir que você viva a plenitude do Espírito Santo de Deus nesta terra. Uma fortaleza vai trazer você em cativeiro, afastado do plano e projeto que Deus tem para você. Mas o Espírito Santo de Deus é poderoso para destruir fortalezas. O poder da cruz é poderoso para destruir fortalezas. E Deus não quer nem que você, nem que eu, que a sua igreja ande detido, retido, preso em fortalezas, em pensamentos de escravidão, em pensamentos de medo, em pensamentos de incerteza, porque agradou a Deus enviar Cristo Jesus para destruir fortalezas, para que nós, homens e mulheres de Deus, andássemos livres. Você é livre para servir a Cristo Jesus. Nós somos livres para servir a Cristo Jesus. Não somos mais escravos do medo. Em Cristo Jesus, você é livre para viver a fé no reino de Deus. Em Cristo Jesus, você é livre para viver todas as promessas que Ele tem separado para você. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você, família que pertence ao Senhor Jesus Cristo, você foi separado para viver em fé, para viver as promessas contidas na palavra de Deus. Deus olha para Jeremias e vê um povo vivendo num tempo de aflição, um tempo onde o povo precisava ser corrigido, um tempo onde a mensagem do profeta não era algo bom. Mas ele olha para Jeremias e fala assim: Jeremias, fala para o povo que eu velo pela minha palavra. Existia uma promessa de Deus sobre a vida de Israel, existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. E ele fala assim: eu velo pela minha palavra. Você, irmãos, você, irmã, nós não fomos salvos por Cristo Jesus para andarmos em medo. Em paz me deitarei e dormirei em segurança, porque sou o Criador dos céus e da terra. Tem poder para nos fazer repousar em segurança. Irmãos, quando você reclinar a sua cabeça à noite no travesseiro, é Ele que te faz repousar em segurança. Entrega todos os teus temores a Ele. Debruça, tira do teu ombro
e joga o teu fardo sobre os ombros de Cristo, porque o fardo dele, o jugo é suave e o fardo é leve. Amém? Em paz me deitarei, diz o salmista, e dormirei em segurança. Sabe o que isso vai gerar na tua vida? Olha o que ele diz no versículo 7. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo que a tua alegria, que a minha alegria, a alegria que nós temos em Cristo Jesus, ela não depende de circunstâncias externas, porque ele diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. A alegria deles depende de ter lá os recursos, fartura, e diz aqui, fartura de cereal e de vinho. A alegria deles, isso, irmãos, a alegria do mundo, depende dos recursos desta terra. A nossa alegria não. A nossa alegria foi conquistada na cruz do Calvário. A nossa alegria é gerada pela presença do Espírito Santo de Deus habitando em nós. É fruto dessa presença. Cada vez que eu me alimento de Deus, aquela alegria de Cristo é gerada no meu coração. Cada vez que você se alimenta de Deus, essa alegria é promovida no seu coração. Eu e você, homens e mulheres de Deus, precisamos entender que Deus nos criou, o propósito dele é esse, que nós sejamos parte do povo mais alegre desta terra. Irmãos, se alguma coisa está acontecendo na nossa existência, porque Jesus Cristo falou e foi bem claro conosco, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele fala assim, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, somos mais que vencedores. Então, existe uma promessa, mesmo para quando você e eu, nós estivermos passando pelo dia da adversidade, aquele deserto não é para nós permanecermos ali. Nós vamos passar por aquele deserto. Mas do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Então, esse dia da adversidade é uma exceção. Pastor, mas essa exceção está se prolongando muito na minha vida. Clama pela palavra de Deus, porque ela precisa se cumprir na tua vida. Essa palavra precisa se cumprir na minha vida e na tua vida. E quando algo não está em conformidade com essa palavra, eu oro pela palavra. Lembro do dia, do período que eu e Inéas tivemos Covid. Irmãos, foi um tempo de aflição. Porque aquele negócio em 2020 estava assustando meio mundo. Dezembro de 2020, eu acho que boa parte da igreja teve Covid. Eu e Inéia tivemos. Eu lembro que em alguns momentos nós não conseguimos ficar assim dentro de casa. E nós transitávamos assim, de mãos dadas na varanda da nossa casa, proclamando as promessas de Deus sobre a nossa vida. O Senhor é o Deus que nos sara, está na tua palavra. Pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. E começamos a invocar a palavra, as promessas da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, toda vez que você estiver passando
por um momento de tribulação. Esses momentos de aflições que Cristo falou, pode vir sobre a vida de qualquer um. E na verdade vem. Quando Jesus Cristo termina o Sermão do Monte, ele fala assim: olha, a quem compararei àqueles que ouvem essa palavra? São aqueles que firmaram, né, a sua casa sobre a rocha, que veio o vento, veio a tempestade, bateu contra aquela casa, mas ela não se abalou. E a quem eu vou assemelhar? Aqueles que ouvem essa palavra e não praticam. Aquele que firmou a sua casa sobre areia. Veio o vento, bateu a tempestade e foi grande a queda daquela casa. É interessante que nessa passagem, o vento e a tempestade vêm tanto sobre a vida daquele que firmou a sua casa sobre a rocha, e vem também sobre aquele que não firmou a sua casa sobre a rocha, firmou sobre a areia. Mas o certo e o líquido é o seguinte: a tempestade vem, o vento vai bater, porque o sol que nasce, nasce para justos e injustos. A chuva que cai, cai para justos e injustos. Mas aquele que tem o temor do Senhor vai experimentar a diferença que Deus faz entre o santo e o profano, entre aquele que tem o temor de Deus no seu coração e aquele que não teme. Começa pelo seguinte: quem tem o temor de Deus no seu coração tem um socorro bem presente na hora da angústia. Quem tem o temor de Deus no seu coração sabe a quem vai buscar, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Então, a nossa alegria não é baseada em momentos circunstanciais que nós estejamos passando, mas é algo conquistado na cruz do Calvário, para a tua vida, para a minha vida, em Cristo Jesus. A presença do Espírito Santo de Deus gera em nós esta alegria. E para os dias maus, nós temos as promessas de Deus e podemos invocar as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Mas para que nós possamos invocar, nós precisamos ler a palavra. Para que nós possamos invocar, nós precisamos ter conhecimento dessas promessas. Irmãos, mais uma vez eu conclamo: se alimenta das coisas de Deus. Talvez você fale assim: pastor, não tem mal nenhum, não tem pecado nenhum em ouvir uma musiquinha do mundo, essa letra nem é ofensiva. Vigia na terra, irmão. Por que você vai perder tempo? De fato, pode não ter pecado nenhum mesmo, mas por que você vai perder tempo se alimentando a sua mente, o seu coração, com aquilo que potencialmente pode até lhe afastar da presença de Deus, podendo estar dedicando o seu tempo para se alimentar das coisas de Deus, ouvindo aquilo que vai alimentar a tua alma, aquilo que vai ser substância na tua vida para você passar pelo dia mau. Amém? Glórias a Deus. Eu e você, irmãos, precisamos entender isso. Não sejamos escravos do medo, vivamos pelas promessas de Deus. Há muitos que dizem, versículo 6, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. É muito interessante, porque Deus está associado à luz. A palavra de Deus diz assim: Deus é luz e nele não há trevas alguma. Tiago assim o diz. Nele não há sombra de variação. E quando a gente fala de luz, ele diz assim, o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, como nós perdemos, nós não pecamos não, mas nós perdemos em não nos debruçarmos sobre a palavra de Deus.
eu já devo ter lido, irmãos, a Bíblia, nesses 34 anos de evangelho, eu já devo ter lido a Bíblia talvez umas 20 vezes, assim, chutando um número, porque pelo menos uma vez por ano eu consigo, assim, eu procuro ler a Bíblia. Mas como eu não lembro desde quando eu comecei esse costume, vou chutar aí umas 20 vezes. Mas cada vez que eu leio a Bíblia, Deus me revela algo novo. Cada vez que eu leio a Bíblia, o Espírito Santo de Deus tem o cuidado de falar assim, olha para essa questão aqui. Aí eu falo assim, é comum eu comentar com o Iné, poxa, Iné, eu não tinha reparado isso nesse texto aqui, eu não tinha olhado por essa visão, isso nunca saltou aos meus olhos. E é sempre algo bom e produtivo e edificante para a minha vida. Então eu e você perdemos quando nós não nos debruçamos sobre a palavra de Deus. A oração do salmista, ele diz assim, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Irmãos, ele já iluminou o nosso caminho com a sua palavra. É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Isso, a palavra de Deus, ela vai gerar as certezas das promessas contidas que Deus deixou para que você andasse por ela, nós andássemos por ela. Essas certezas vão gerando no nosso coração uma fé tamanha que nós não vamos mais ser escravos de medo algum. Nós vamos criar convicções e certezas no nosso coração, na nossa mente. Nós vamos começar a sentir de uma forma diferenciada a presença de Deus em nós, de forma que todo medo, toda dúvida, ela vai sendo dissipada, porque vai tomando conta do nosso coração e da nossa mente a palavra de Deus. As dúvidas vão sendo dissipadas, fortalezas vão caindo por terra, pensamentos escravizadores vão sendo destruídos. Por quê? Porque nós vamos dando guarita à palavra de Deus. E aquilo vai enchendo o nosso coração de fé e de certezas. E aí eu trago para os irmãos, falo para os irmãos, depois que eu ouvi aquela palavra daquela pessoa, fala assim, deve ser maravilhoso andar nessas certezas todas. Eu falei assim, mas irmãos, parece que depois disso, eu passei assim um tempo para abrigar dúvidas no meu coração. E eu quero assim colocar uma coisa aqui para você, que assim foi uma experiência de vida minha. Toda vez, presta atenção nisso, toda vez que alguém chegar perto de você e colocar em dúvida a palavra de Deus, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Então creia, irmão, não arreda disso não. Toda vez, guarda isso no teu coração, toda vez que alguém chegar e colocar em dúvida a palavra de Deus, essa pessoa está sendo utilizada como instrumento nas mãos do inimigo das nossas almas. Assim aconteceu com Eva, serpente, foi lá, e qual foi a da serpente? Ela chegou e falou assim, vem cá, mas não foi assim que Deus disse? E aí a Eva falou assim, não foi isso não, foi assim que Deus disse. E aí o que a serpente falou? Olha, nada disso. Ele sabe que se você comer, vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. Colocou em dúvida. Eva tinha uma palavra, uma direção de Deus, dada pelo marido, né? Foi o profeta, foi o sacerdote ali, e ela tinha uma instrução do que era a palavra de Deus. E a serpente veio, colocou dúvida no coração de Eva sobre a palavra de Deus. Toda vez que uma pessoa
Fica ligado, é como se estivesse assim, acendendo uma luz. Toda vez que uma pessoa chegar junto de você e colocar em dúvida a palavra de Deus, entenda que essa pessoa está sendo utilizada como instrumento nas mãos do inimigo. E às vezes, muitas vezes, são pessoas queridas nossas, são pessoas que nós amamos, mas não permita que a dúvida penetre o teu coração, porque Deus chamou você para viver com certezas, com fé. Você e eu fomos chamados para sermos homens e mulheres a vivermos pela fé. E as promessas de Deus são muitas para as nossas vidas. Encerrando, ele vira para Jeremias, Deus fala para Jeremias. Jeremias, fala para esse povo o seguinte, olha, eu é que sei que planos eu tenho acerca de vós, planos de paz e não de guerra. Planos de os fazer prosperar nessa terra. Então, as promessas que Deus tem para as nossas vidas são boas. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Irmãos, Jesus Cristo, fechar aqui a Bíblia, que é para você ter essa impressão nítida de que está encerrando a mensagem. Jesus Cristo, ele falou assim, não temam aquele que não tem poder sobre vocês, porque tirar a nossa vida, é algo que não vai nos tirar a vida que nós temos nele, vai nos fazer passar pelo processo da morte física, mas nós vamos estar na glória com ele. E aí ele fala assim, temei a Deus, que pode tirar a vida e lançar a nossa alma no inferno. Então, o nosso temor, o único temor que nós temos que ter, é o temor de servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, todo o nosso ser precisa estar na direção de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem promessas sobre a sua vida. Não ande com medo, ande com fé. Não ande com incertezas, ande com fé. Fé na palavra de Deus. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Amém? Você recebe essa palavra? Diga assim, eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé, vamos adorar a Deus.